você que está chegando aqui agora, ó, me chamo Dilma, sou dona de casa, que fica aqui dividindo o meu dia a dia com vocês. E hoje não está sendo diferente, vamos continuar aquele vídeo que eu comecei, né, falando da vitória do meu filho, né. Então, eu quero contar para vocês assim, como foi todo o processo da nossa família, né? Eu quero contar um pouquinho da nossa história para vocês entenderem direitinho, né? Então, se você está chegando aqui agora, ó, me chamo Dilma, sou uma dona de casa que fico aqui dividindo meu dia a dia com vocês e hoje não está sendo diferente, gente. Então, se você chegou aqui agora, ó, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. E deixa o like, gente, deixa o like, ó. Deixa o like, muito importante você deixar o like para que meu canal cresça, para que outras pessoas vejam, né? Então, gente, eu contei a vocês como foi todo o processo de Tiago, né? Para ele passar no concurso e tudo mais, né? Então, eu quero falar hoje a vocês do processo de como foi para mim ser mãe. Sempre foi o meu sonho ser mãe, gente, sempre foi. Então, eu conheci meu marido há 31 anos atrás, né? E a gente ficou só 7 meses e já casamos. E com 1 ano e pouco depois que a gente, com 1 ano e 1 mês que a gente tinha se casado, a gente teve o nosso filho, Tiago. Então, o Tiago foi sempre, as coisas foram sempre muito complicadas. Quando ele nasceu, era garanhete, não, era, eu acho que era festival de inverno, não, era garanhete. E, gente, não tinha médico. Os médicos estavam todos na garanheta. E eu sofri muito, né, para ter Tiago, ele nasceu de parto normal. E foi muito difícil. Eu lembro que quem fez meu parto, quem me acompanhou, foi um médico que ele nem era obstetra. Mas eu vou contar um pouquinho a vocês toda a trajetória, né? Então, desse meu filho querido e de João também, né? Meu filho amado. Eu tenho 2 filhos, gente. Um faz faculdade de arte visual, o outro, esse que vocês sabem, era advogado e agora é servidor público lá em São Paulo. Então, eu sempre fui uma mãe muito próxima dos meus filhos. E pra mim, gente, tá sendo muito difícil ficar longe deles. Mas eu sei que é o melhor para eles. Por isso que eu tenho aqui compartilhar com vocês, vocês que é mãe, né? Então, foi assim, sempre muito difícil para ele. Até para nascer foi complicado. Mas uma criança muito esperta, muito ativa e muito amada. Meus filhos sempre foram muito desejados e muito amados. Então, quando a gente teve os nossos filhos, eu sempre falava com meu marido que a prioridade para os meus filhos seria a educação deles, porque como a gente não tem riqueza, patrimônio para deixar para eles, a gente teria que deixar para eles isso, que ninguém ia tirar deles, a educação, né? Então a gente foi sempre muito preocupado com isso. E os nossos filhos, eles começaram a vida acadêmica deles numa escolinha aqui em Garanhuns de uma professora, Lúcia Lins. E eu sou muito grata, sabe, a ela. Ela tratava as crianças como se fossem filhos, sempre com muito carinho. Tanto é que hoje eu ainda sou muito, assim, eu gosto muito dela sempre que eu encontro. Sou muito grata a Lúcia, a Milu, a Jo, que foi professora do meu outro filho, de João. Depois ele foi estudar no Santa Luzia. E lá no Santa Luzia, gente,
todo dia que eu chegava no colégio, a diretora da escola, dona Tia Lia, dizia: ah, Tiago fez isso, Tiago fez aquilo. Virado, imperativo. Aquilo era tão difícil para mim, porque ele era muito, eu recebia muita reclamação dele. Mas sabe de quê, gente? Porque ele corria muito, porque ele era ativo. Não que ele fosse uma criança que não respeitasse os professores e tudo mais, né? E depois terminou a 4ª série, não podia mais ficar lá nessa escola. E eu tirei ele e coloquei no colégio. Aí eu lembro, gente, que na nossa condição, minha e do meu esposo, na época, meu esposo trabalhava e eu optei por trabalhar em casa para cuidar deles. Então eu comecei a costurar, fui aprender a costurar para ficar com os meus filhos, para cuidar deles. E eu lembro que quando ele terminou, eu levei ele em 3 escolas aqui de Garanhuns para ele conhecer. São os colégios mais, assim, que é bem conhecido e são escolas particulares. Eu estudei em escola pública. Quando eu levei meu filho para estudar em escola particular, não foi porque eu acho que a escola pública não tem qualidade. Eu sei que tem, mas na época eu me lembro que tinha muita greve dos professores. E a minha preocupação era eles não terem um rendimento. Por isso, a gente optou por colocar ele na escola particular. Então, a gente foi, eu lembro, que eu ouvi no rádio, pastor Edson, anunciando uma turma no colégio presbiteriano, que era a parte da tarde. Essa turma, ele dizia que era para dar oportunidade a quem não podia pagar, porque ia ter desconto, ia ter um bolsão. E ali, eu achei interessante aquilo, o pastor Edson dizendo que ele não teve condição quando ele era de ter uma, e ele queria fazer isso. E fez. Então eu fui lá, levei Tiago em 3 colégios aqui para ele conhecer, e ele gostou do 15, se identificou com o colégio presbiteriano 15 de novembro. Eu acho que Deus prepara tudo, gente. Eu acho que quando você entrega a sua vida de verdade nas mãos do Senhor, Ele vai preparando tudo. Gente, aqui é tão apertadinho, é tão difícil para mim, mas eu vou mudar para um apartamento maior. Mas eu estou esperando o moço terminar ali o apartamento. Vai ser novinho, gente. Eu vou mudar para lá. Então, ele se identificou com 15. E ali eu fui lá, fiz a matrícula, pedi desconto. Na época eu pedi desconto para o pastor Edson. Já tinha desconto porque era à tarde. Já era mais barato do que de manhã. Porque de manhã, aí... Mas eu lembro que na época eu coloquei ele de manhã. E quando eu cheguei lá, na primeira reunião que teve, era um plantão pedagógico que tinha, aí eu fui conversar com os professores e ali eu falei para as professoras que eu estava colocando meu filho ali no colégio, não era porque eu tinha uma condição financeira boa, mas é porque eu queria uma educação de qualidade para os meus filhos. E ali no colégio 15, eu recebi muito apoio, gente. Eu lembro que Lenita, Dona Val, foram 2 pessoas assim que sempre me incentivaram a ter meus filhos ali. Elas talvez nem saibam, mas Lenita, ela sempre cobrava muito de Tiago. E Dona Val olhava ele nos grupinhos, ela me contava, toda vez que encontrava ela, eu via ele num grupinho e eu disse, não quero você em grupinho. Porque quando eu cheguei lá, eu conversei com elas e eu disse a elas que eu queria que elas tivessem o meu olhar para Tiago ali no colégio. Porque eu estava colocando meu filho ali não para me esnobar, mas sim porque eu queria que meus filhos
tivesse condição de concorrer exatamente assim, em concursos públicos, de igual para igual com outras pessoas. Porque a escola pública, como eu falei aqui, tinha muita greve. Então, Dona Val e Lenita sempre me passavam as coordenadas. E eu lembro também uma coisa que marcou muito. Todo dia que eu chegava na escola que ele fez o primário, eu recebia reclamação. Já no 15, a primeira reunião de pais e mestres, a professora Ana Elizabeth. Eu não esqueço, gente, eu não esqueço nada. Ana Elizabeth foi e disse, olha, eu vou usar o filho dessa senhora de Dilma como exemplo para vocês. O filho dela é um menino extremamente inteligente. Ele fez uma redação, ela botou meu filho lá em cima, sabe? Ela elogiou ali ele e do como ele era, né? Mas para que ele fosse assim, ele teve uma base lá no colégio de Santa Luzia, né? Mas lá eu recebia muita reclamação e isso me deixava bastante triste, porque eu acho que uma criança ativa, interativa, ela é muito inteligente. Só basta você saber lidar com ela. Eu sou professora e eu cheguei a lecionar e eu tinha um aluno assim. E eu trabalhava com ele. Eu sempre chamava ele para vir para junto de mim, me ajudar a apagar o quadro. Na época era quadro que tinha que apagar, me ajudar a escrever. Então, assim, isso era uma coisa que eu não gostava, né? Mas aí Tiago chegou ali no 15 e na primeira reunião eu recebi esse elogio do meu filho. E eu sempre soube que ele tinha um potencial muito grande e tem um potencial muito grande. E ali no 15 foi onde ele adquiriu assim muito conhecimento com a ajuda de muitos professores, muito mestre, muita gente que puxava dele por saber que ele era nosso filho e que a gente não tinha colocado ele ali só porque a gente queria que ele frequentasse um colégio que as pessoas tinham um poder aquisitivo maior, mas sim porque a gente queria o melhor na educação dele. Então, muita gente que está aqui no meu canal me conhece e tiveram filhos também ali, estudando com o meu filho. Então, algumas pessoas sabem o que eu estou falando, né? Então, ele terminou ali, né, no 15. Eu sou muito grata a cada professor, não vou citar o nome de todos, mas todos sempre foram muito presentes na vida dele, né? Eu lembro, gente, que a primeira coordenadora do 15, quando ele foi estudar, era Márcia. Ela era minha vizinha, a mãe dela era minha amiga. Era não, né? Porque a gente mora numa cidade pequena, mas nem sempre a gente se cruza. E Márcia era a coordenadora dele, né? E eu me lembro que a gente mandava um táxi levar meu filho no colégio. E uma vez o rapaz que levava ele, depois ele nos contou que meu filho ia saindo do colégio e uma criança chegou para ele e ficou esnobando ele porque ele era negro, colocando o dedo na cara dele, chamando ele de negrinho e de não sei de que, esculachando porque ele era negro, né? E ali ele se impôs e disse, tira a mão do meu rosto, senão eu quebro o seu dedo. E ali, na época, eu não fiquei triste, eu fiz ele se impor e exigir que ele merecia respeito. E ali eu fui para a coordenação do colégio e a coordenação adotou um livro didático, O Amor Não Tem Cor. Nunca vamos esquecer disso. Então, assim, quando eu vejo as pessoas falar que no Facebook, eu vi muito isso no ano de 2018, que a pessoa que era negro, que ficava falando essa questão, era mimimi. Então, a gente passou por isso, no teatro.
Então não foi fácil ele chegar onde ele chegou. E vai chegar muito mais, gente. Eu acredito nisso. E a gente foi lutando, guerreando. E eu mostrando a ele que ele tinha que se posicionar. Ele tinha que sempre se destacar, porque senão ele não ia ser respeitado. E é verdade, se você não se impor, você não é respeitado aqui. Nesse país, nesse mundo. E meu filho terminou os estudos no colégio presbiteriano. E no ano que ele prestou vestibular, a turma dele, da tarde, era como se eles olhassem, não o pessoal do colégio, mas os alunos, que eles fossem menos, porque estudava à tarde, onde era mais barato, né? Veja como as pessoas analisam, né? Mas eu lembro que naquele ano, foi o ano que teve mais aprovação em Universidade Federal. E eu lembro que colocaram 3 outdoor lá no colégio. E vocês imaginam o orgulho que eu senti em ver o nome do meu filho ali. Muito. E meu filho passou numa universidade, 3 colocação em Universidade Federal pelo Enem. Passou em Economia, Design e Ciência da Computação. E isso eu fiquei muito orgulhosa dele, porque ele se esforçou e chegou lá, né? E esse mérito é dele, mas a gente contribuiu porque a gente sempre incentivou. E foi muito legal, gente, daquele ano. Ele acabou não ficando nem um curso desse, ele tinha apenas 17 anos e ele ficava louco, sem saber para que lado ir. Mas eu vou continuar essa história num outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. E no próximo vídeo eu vou contar para onde ele foi fazer economia. Ele fez um período de economia e eu vou contar a vocês. Essa história vai continuar, gente. Eu espero que ela incentive mães aqui no meu canal, que não desista dos seus filhos, mesmo que seja difícil. Filho, dá trabalho sim. Eu passei por muito perrengue com o Tiago, porque ele era jovem, né? E ele queria desbravar o mundo. E eu vou contar a vocês das loucuras que eu já fiz pelos meus filhos. Então, gente, se você está aqui, não sai desse canal, você vai ouvir as continuidades dessas histórias. Então, meu beijo, meu abraço, minha gratidão a vocês. Um bom final de semana para vocês e vem comigo nos meus dias de quintal. Vocês não vão se arrepender.